voltar então à nossa conversa. José, vou pegar nesta questão que eu há pouco deixei pendurada. Existem espíritos maus? Espíritos somos todos. Todos nós, uns dentro do corpo de carne e outros fora do corpo de carne. E quando nós fazemos essa transição do mundo terreno para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo terreno, através do nascimento, trazemos sempre a nossa bagagem. Quando fazemos uma viagem, levamos uma bagagem. A nossa bagagem é o nosso acervo de conhecimentos espirituais e intelectuais. Portanto, em essência, não existem espíritos maus. Existem pessoas com tendências negativas, com tendências mais belicosas e pessoas com tendências mais pacíficas, de acordo com o seu grau de aprendizagem e que aos poucos vão aprendendo. Ora, se eu tiver mau feitio, for um mau caráter, for uma pessoa belicosa, odienta, largando o corpo físico pelo fenómeno natural da morte, eu continuarei a ser assim, com o mesmo caráter no mundo espiritual. Se eu for uma pessoa boa, tranquila... Para aí. Isso significa o quê? O que é que eu posso viver no mundo espiritual, sendo assim, conflituosa... O que me vai acontecer é que precisamente aquilo que a professora Amélia referiu. É que eu vou para um determinado local no mundo espiritual, conforme Jesus dizia, na casa do meu pai há muitas moradas, isto é, há muitos locais vibratórios onde as pessoas vivem, eu vou entrar em sintonia com seres que estão na mesma faixa de frequência que eu. Portanto, Isso quer dizer que não aprendo muito. Não, vou estar no mundo espiritual, nós vamos aprender, enquanto nós aqui na Terra conseguimos esconder dos demais as patifarias que fazemos, né, as nossas omissões, os nossos enganos, os nossos roubos, muitas vezes fugimos à justiça, no mundo espiritual nós não conseguimos esconder a nossa condição, porque o nosso campo energético, a aura, vá lá, é visível a toda a gente e reflete o nosso estado de evolução. Quanto mais evoluídos, mais brilhamos, quanto menos evoluídos, mais opaca, entre aspas, é a nossa condição. Daí que as pessoas às vezes, e muito bem, dizem na sua simplicidade, eu vi um espírito luz. Isto é, vi um ser luminoso, um ser mais evoluído. Eu ouvi um espírito escuro, um espírito necessitado. Isso traduz muito a realidade do povo. Então, no mundo espiritual, nós continuamos a aprender. Continuamos até que um dia, quando chegar a hora, quando for necessário aquele ser voltar a reencarnar, para resgatar, corrigir erros do passado e aprender coisas novas, rumo à evolução contínua, né? Ele voltará a reencarnar com as suas tendências inatas de que já Platão nos falava, né? Curiosamente, que é o tal acervo de conhecimento que trazemos de vidas passadas. Já trazemos. Amélia, muitas pessoas, e vocês sabem disso muito bem, até porque no vosso trabalho no Centro Espírito, vocês recebem pessoas com realidades muito, muito diferentes. Há muitas pessoas que pagam muito dinheiro, gastam fortunas procurando bruxos, videntes, porque dizem que a vida está de pernas para o ar, porque há uns quantos espíritos maus que estão a controlar a vida. Aquilo que se chama encosto, penso que é assim que se diz. Eu pergunto, segundo a doutrina espírita, como é que vocês olham para isto? Isto faz sentido? Não faz sentido. Essa informação certamente foi dada inicialmente à pessoa por alguém que faz da mediunidade de comércio. E há pontos... e quando as pessoas vão ao centro espírita já passaram por essas situações de consulta, em que lhe disseram que há um familiar que não lhe quer bem, mais um vizinho que lhe pôs sal à porta, etc. assim. E então o que é que acontece? As pessoas pagaram, não é? E o que acontece o centro espírita é o fim da linha, de um modo geral, quando já ocorreram todas essas situações em que lhe dão esse tipo de informação. E claro, infelizmente, se calhar eu também, todos nós gostamos que nos digam, olha, é o primo, é o tio que anda lá, porque mais ou menos toda a gente tem um familiar que não lhe quer bem, ou tem um vizinho que não gosta muito dele, e caminha-se por aí. E as pessoas pagam, não é? No centro espírita, tudo aquilo que se faz, passa a expressão, se faculta às pessoas no centro espírita é gratuito. E é
tão comum as pessoas pensarem dessa forma, que mesmo pessoas com quem falamos no atendimento, pronto, e que nos parecem com uma certa lucidez, dizem, no fim, olha, eu depois deixo ali fora qualquer coisa, está bem? Quer dizer, o hábito já é tamanho que não há maneira de dar a volta ao texto. Não é? Já estão à espera de abrir a carteira em algum momento do exatamente, não é? exatamente. Mas não deixar, não é? Não deixam que as pessoas deixem. Não deixamos de forma alguma. Eu sei, aliás, o José, como vem depois ao programa, diz sempre, atenção, claro, no Centro Espírita não se cobra nada a ninguém, não misturem as coisas, ali não há comércio. Mas as pessoas já estão tão habituadas a abrir a carteira, é ato contínuo, não é? E é de tal forma que nós, no nosso centro, temos um grupo de trabalhadores que se disponibiliza para estar ali cedinho, de modo a tentar abordar-se das pessoas que chegam pela primeira vez, ver não conheço esta pessoa, e explicar-lhe como é que funciona o centro, dar-lhe um desdobrável e tal. Mas mesmo assim, no final da tarefa, já no atendimento, tantas da matina, ainda muita gente ainda lá vem a notinha para deixar qualquer coisa. Às vezes as pessoas perguntam assim, olha, tenho de pagar. Tem de pagar. Mas não sei se vai ter como pagar, porque é bastante. Se não trouxer, eu depois venho cá. Não, o nosso preço é alto. Então, e qual é? É tentar ser melhor, tentar ser mais fraterno, ajudar o próximo, né? Portanto, esse é o nosso preço. E esse é um preço alto para muita gente. E para algumas pessoas é quase um preço que elas não sabem como é que lá vão chegar. Porque não estão habituadas a fazer. Mas isso também tem a ver exatamente com a cultura do povo. Claro. Porque eu acho que nós ainda estamos a fazer um trabalho muito primitivo e em que estamos a desbravar a terra. E por mais que tentemos, eu estou-me a lembrar de um programa de televisão em que fui há pouco tempo, bem, eu fiz o que pude. Nessa semana telefonou-me uma senhora que era um encanto e me disse, olha, diga-me cá, minha senhora, quanto é que a senhora leva de consulta? Isto é, eu vim das Caldas de Lisboa, não entendo nada. Portanto, para vermos que as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir. Bem, Paulo, depois de ouvir as vossas explicações sobre a questão do suicídio e o facto de, como há pouco dizia o José, vamos trazendo a nossa bagagem, não é? Vamos trazendo as nossas experiências, eu pergunto, há esperança de recuperação para um suicida ou é uma fatura que, ao longo dos tempos, vamos sempre continuar a pagar? Há sempre hipótese de recuperação para todos os seres. Então, absolutamente para todos. Como dizíamos há pouco, o principal problema é mesmo a reincidência. Nós temos uma tendência muito grande a continuarmos a fazer as coisas da mesma maneira que sempre fizemos. O papel de esclarecimento visa precisamente cortar esse ciclo constante de vivências sempre iguais. Muito bem. De modificação precisa do interior do indivíduo e levá-lo a novas visões e a novas posturas perante a vida. Ao fazê-lo com um papel explicativo, e neste caso o Espiritismo tem esse papel também, de explicar que o homem continua na vida, de que de facto existem situações que são perenes e outras que são meramente temporais e que não devemos trocar umas pelas outras. Ao fazê-lo, e explicando que de facto a vida é um constante fluir, com alterações constantes, o indivíduo passa a ter uma nova noção de quem é, da responsabilidade que também tem perante essa mesma vida e de alguma forma também se sente mais acompanhado, que é um dos problemas principais. E esse indivíduo que está, quando diz o indivíduo, refere-se à pessoa que, o indivíduo que está na problemática. A vossa ajuda. Ou seja, alguém que chega ao pé do Paulo ou de outra pessoa e diz, olha, eu estou a pensar a suicidar. Exatamente. Pronto. Exatamente. Continua. Nesse sentido, e com uma nova visão, as pessoas deixam de achar que a vida é um complexo aleatório, em que as coisas acontecem por acaso. Em que as coisas de facto acontecem como poderiam acontecer de outra forma qualquer. Através desse esclarecimento, nós compreendemos que existe de facto uma constante, até de ajudas que nós vamos recebendo, para que a nossa vida se torne mais produtiva e mais real. Muito bem. Ao passarmos essa noção de um objetivo para a vida, de um sentido cooperativo perante a vida e também de uma visão mais consoladora e libertadora de quem nós somos na realidade perante essa mesma vida, a pessoa adquire por si mesmo ferramentas para alterar a forma como vê. Deixa de lhe fazer sentido suicidar-se. Com aquilo que a pessoa aprende, já não faz sentido. Mais importante ainda, Fátima, coloquemos a palavra suicídio aqui completamente fora. A pessoa passa a ter uma noção da importância e da beleza da vida. Viver. Que isso é que é importante. Quem adquire uma vontade por deixar de viver é porque quem realmente não sentiu, na verdadeira acessão da palavra, o fruir da própria vida. Claro. É uma inadequação. Bom, deixem-me dizer que alguns espectadores no Facebook, enfim, confidenciam-nos que já tentaram suicídio, outros que têm vontade de o fazer, gostavam de ser ajudados, não sabem o que fazer, e nós já vamos passar para alguns exemplos que estes 3 convidados podem aqui relatar de pessoas que os abordaram, dizendo que sim, que se queriam suicidar, e daquilo que foi feito para que estas pessoas hoje
sejam pessoas felizes e tenham conseguido encarar a vida de outra forma. Eles já vão contar esses exemplos. Agora, uma chamada breve aqui para as nossas estrelas da tarde. Estrelas da tarde que hoje, como sempre, em algum momento lá mais para diante eu vou poder falar consigo, uma conversa sempre para dar boas notícias, porque é a conversa que permite dar 1.000 euros. É uma coisa que eu gosto de dar. Aliás, eu até gostava de dar uns 10.300. Assim, de enfiada. 1.000 euros serão então entregues a quem estiver a ver o programa. Depois vamos jogar, pôr as estrelas todas aos saltos. Uma delas vai sair, se saltar aquela gordinha que salta bem. A gordinha salta bem. Tem umas molas nos pés que vocês não imaginam. Salta até mais que as outras. A gordechita tem 10.300 euros. Gosto mais desta que das outras. É melhor. É melhor. O número de telefone para se inscrever no nosso passatempo, o número de telefone é, meninas? 760 100 760. Com a marcação deste número de telefone, aplica-se também aos 2 carros que nós vamos dar então no mês de janeiro. Já sabe, 2 maravilhosos Fiat, que nós estamos agora a ver aqui nas imagens e que vão deixar de nos fazer companhia aqui no programa, porque vão para os espectadores. É esse o seu destino e estão bem contentes com isso, porque, enfim, vão levar alegrias e eu acho que isso é sempre um bom motivo. Então, 760 100 760. Muito bem. José. Pedi ao José, aliás vou pedir isso aos 3, porque, enfim, como vocês, enfim, já são espíritas há muitos anos, têm muitas experiências que podem aqui partilhar connosco, mas eu pedi ao José que me contasse uma situação que se recorde e que eventualmente até o tenha marcado, de alguém que tenha chegado ao centro a dizer eu vou-me suicidar e que o José tenha acompanhado esse caso. Uma situação que se lembra. Lembro-me perfeitamente porque foi, aliás, ao longo destes muitos anos que me dedico a este estudo, foi a situação que mais marcou. Foi um dia no atendimento ao público, tanto em privado, conversamos com as pessoas, e um senhor, mais ou menos da minha idade, com a maior das tranquilidades, perguntei-lhe então o que é que o traz por cá. Ele disse assim, olha, eu só venho aqui, vim contrariado, venho aqui porque eu decidi vou-me matar hoje, e um colega meu, ele era um senhor de Alcobaça, um colega meu disse-me que fez-me prometer que só me mataria depois de vir cá. O colega dele era espírita. E então ele disse, está bem, isso também pouco adianta, então eu vou ao centro espírita e depois mato. E nós ficámos, de facto, pronto, tivemos a explicar qual era a nossa opinião acerca da vida para além da morte, as provas que existem, o que é que lhe iria acontecer posteriormente, etc. E chegámos a uma plataforma de entendimento. Disse, olha, pronto, sim senhor, o senhor vai se suicidar, mas por amor de Deus, faça-o só daqui a 8 dias. Volta para a semana e depois de conversarmos novamente, então mata-se. Ele disse, está bem, mais 8 dias, menos 8 dias, também não coisa. E claro, ficámos no grupo a orar por aquele senhor, pedir aos benfeitores espirituais que também que o iluminassem, que o envolvessem em ideias diferentes, etc. E o senhor voltou na semana seguinte. Pedimos, entretanto, conversámos, ele já vinha muito, muito diferente e fez mais um delay, um atraso de 8 dias. Ao fim de 8 dias, ele disse-me, olha, eu vou passar a frequentar, venho cá. Era uma questão social, portanto, a mulher tinha-o abandonado, tinha-o trocado por outro homem, e era uma questão de vergonha num meio pequeno. E se calhar tinha filhos? Tinha filhos, vários, e era uma questão de vergonha, etc. Tinha tudo arrumado já, com quem é que iriam ficar os filhos, etc. Já tinha tudo estipulado? Tudo tratado. Portanto, e entretanto, a terceira vez em que ele vem, ele disse-nos, aliás, somos uma equipa, disse-nos, de facto, eu ia fazer uma grande estupidez. Eu agora entendo e começo a ver aquilo que o Dr. Paulo Mourinho dizia aí muito bem, começo a ver a vida como ela, de outra maneira, afinal a vida faz sentido. E disse, olha, não se preocupem que eu não me vou matar. Entretanto, voltou, mas depois veio-nos dizer que ia trabalhar para uma cidade mais longínqua, de vez em quando aparece, e nós pensámos com muita alegria que só por causa daquele caso valeu a pena termos aberto aquela associação espírita. E só a talho de foice gostava de rematar com um pequeno mail, uma história que me contaram, que recebi via internet e que pode ficar fixada em todos nós quando tivermos momentos menos bons.
havia um voo intercontinental, não, se calhar até já o contei aqui ou não, mas corro o risco de repetir. E, entretanto, a meio do voo houve muita turbulência, o avião começou a perder altitude, a abanar, toda a gente aos gritos, um a rezar, outros brancos, etc. E um miúdo tranquilamente a jogar na sua PSP. E na classe executiva, um administrador de uma empresa, em pânico, dizia: então tu não tens medo que vais morrer, ou não vês que o avião está aqui? Disse: não se preocupe, o meu pai é o piloto. E então, era esta a ideia, a noção espírita que nós queremos transmitir às pessoas, que apesar das dificuldades que tenhamos, sejam elas do foro económico, físico, espiritual, mental, que tenhamos sempre a esperança de que o nosso pai é o piloto. E a seu tempo as coisas ir-se-ão resolver, porque Deus... É uma bonita imagem essa, por acaso. Olha, nunca tinha contado esta história, senão eu lembrar-me-ia. Nunca tinha contado esta história. Amélia, no seu caso, entre as muitas situações que podia reproduzir aqui, sei que há uma situação que envolve mãe e filha. A mim arrepiou-me um bocadinho quando li. Sim, posso contar. Já foi há algum tempo, também passou-se no Centro Espírita. Nós temos, à sexta-feira, temos a palestra pública e depois, quando as coisas começam a serenar mais, em termos de quantidade de pessoas, fazemos então o atendimento individual, que se estica, às vezes pela madrugada além. E apareceram duas senhoras, mãe e filha, que vieram ao atendimento, aconselhadas por uma colega da rapariga. Portanto, a rapariga trabalhava numa loja lá nas Caldas e, conselho de uma colega, chegou até ali. E ela tinha desabafado com a tal colega que andava com ideias fixas de se suicidar. Isto aqui é muito importante. É que eu ontem ouvi o seu apelo à tarde, sempre que possível, contarmos a alguém o que se está a passar connosco. Porque se tivermos, às vezes não temos, não é? Mas, de um modo geral, temos alguém que nos é mais próximo do coração e a quem nós podemos confiar aquilo que se passa connosco. E ela falou nessa amiga, a rapariga era espírita já há muito tempo, e aconselhou-a que viesse ao Centro Espírita. Entretanto, a cachopa foi para casa, contou à mãe, e a mãe confidenciou-lhe que também ela andava com uma ideia fixa no suicídio. E, na altura, nós verificámos que a ideia da mãe era muito mais profunda que a da rapariga, isto é, era mais perigosa. Porque ela contou-nos que ela tinha um comércio, uma lojinha, vivia próximo do cemitério. Tinha-lhe falecido um familiar há pouco tempo e, perdido e deixado, ela ia para o cemitério. Inclusivamente tentava até fugir ao marido porque trabalhavam juntos. Assim que ela apanhava uma folgazinha com o marido, lá ia ela ao cemitério. E era só no cemitério que se sentia bem e era para ali que ela queria ir. Então a filha convenceu-a a ir então com ela, irem as duas lá ao Centro Espírita ao atendimento. Pronto, nós falámos com as senhoras, elas desabafaram, uma conversa normal. Tomámos nota da residência delas e do caso, no sentido da equipa espiritual tentar ajudar aquela gente, mudar de ideias, porque aquilo era nitidamente uma ideia fixa. E aí aconteceu uma coisa estranha, é que logo na semana seguinte, elas estavam lá, mas não tinham rigorosamente nada a ver com as pessoas que tinham estado na semana anterior. Eram pessoas alegres, bem dispostas, pronto, saudáveis, e vieram-nos dizer que ainda nessa noite, pronto, foram dormiram lindamente, e na noite seguinte, na manhã seguinte, já ninguém pensava em suicídio, coisíssima nenhuma. Mas, entretanto, vocês tinham feito o vosso trabalho. Claro, tínhamos pedido. Que é o nosso trabalho, não propriamente, o nosso trabalho é boa vontade, não é? Mas nós temos uma reunião privada em que dialogamos com os bons espíritos, através da prece, não é? Da concentração, e lhe pedimos ajuda para aquelas pessoas. Porém, aquilo era há situações em que se repetem os pedidos de ajuda durante várias semanas, na tentativa de que aquela situação se dilua. Naquele caso, não nos pareceu que fosse o caso por ser tão rápido. É que há uma vertente que é muito interessante e que nós verificamos no dia-a-dia, quer seja em suicídio, quer seja noutras situações de saúde, enfim. É que, quando se vai ao Centro Espírita, não se vai sozinho. Leva-se aqueles espíritos que andam à nossa volta, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados. E, portanto, muito provavelmente, é isto que eu deduzo, aquele ser que lhes estava a incomodar a vida, passa a expressão, foi com elas.
e ficou ali. Ficou ali e foi recolhido logo pelos espíritos que trabalham no nosso centro. Podemos considerar que aqui houve então uma influência espiritual, não é? Mas influenciados todos nós somos. Havia alguém que as queria puxar para o outro lado da vida. Daí mas que ali se quebrou. Mas que ali quebrou. E não quer dizer, já que falou em espíritos maus, não quer dizer que fosse um espírito mau, que fosse um espírito esclarecido. Poderemos dizer, em termos espíritas, que aquela era uma obsessão simples e que podia ser por amor. Quem as estava a chamar podia ser até alguém que lhes queria muito bem. Exatamente. E que não se queria ver, digamos, sozinho, longe delas. E, portanto, levá-las para o bem sem se aperceber o erro que estava a cometer. Uma questão que ainda não abordámos, enfim, mas que eu gostava ainda de ver esclarecida. Paulo, se suicida alguém que nos é muito próximo, um pai, uma mãe, um filho, um grande amigo, isso pode afetar-nos. Quando eu digo afetar-nos, não é só emocionalmente, como é óbvio que ficamos afetados, perdemos fisicamente alguém de quem gostamos muito, mas isso pode ter alguma interferência no nosso espírito? Não. Ninguém se suicida sozinho. Portanto, quando alguém se suicida, deixa sempre marcas emocionais e não só, perante aqueles à sua volta, perante todos os seus afetos. Portanto, no sentido de uma perturbação natural à qual, com certeza, nós estaremos mais fragilizados numa situação dessas, é perfeitamente natural que ela ocorra. Ou seja, que fiquemos de alguma forma ligados a um momento que é tormentoso e, como tal, mais propensos a influenciações mais negativas que vêm aproveitar pensamentos mais melancólicos, mais depressivos, de maior angústia, às vezes de perplexidade perante a vida e até, por que não dizer, às vezes até de uma certa intemperança perante tudo o resto. Portanto, que há momentos de raiva e não há como os negar. Nesse sentido, sim, nós somos profundamente afetados por aqueles que partem de uma forma então tão brutal como aquela que me referiu. Mas podemos fazer alguma coisa? Porque senão, às tantas, deixamos-nos arrastar naquela tristeza e é caída, quer dizer, e é queda, não é? Ninguém é vítima. Portanto, nós podemos sempre contrariar isto, tentando, dentro do que nos é possível, e claro que o sofrimento de cada indivíduo é sempre sagrado, é sempre difícil não termos em conta esse sofrimento, mas é possível começarmos de uma forma lenta mas constante a vibrarmos, pensarmos de uma forma diferente, concebermos as situações dentro de um plano maior, percebermos que efetivamente as pessoas jamais deixam de estar acompanhadas e jamais deixam de ser de alguma forma auxiliadas e deixarmos que essa mesma noção de conforto e de possibilidade de auxílio nos vá tocando. A partir daí podemos fazer, para aqueles que têm o contexto da prece, fazer a prece é importantíssimo, pedirmos pelo bem daqueles que já partiram, podemos pensar em favor dele, pedimos de facto alterar a nossa vida e demonstrar confiança perante ela mesma, e tudo isto não só nos beneficia a nós, mas também vai beneficiar indiretamente ou diretamente aqueles que já partiram. E isto de facto é muito importante. Ou seja, percebemos aqui, por todas as vossas explicações, que segundo a doutrina espírita, o suicídio é, enfim, além das explicações que aqui ouvimos, não é algo que só tenha consequências negativas, é possível alterar as consequências mas de alguma forma é uma falsa fuga, porque não resolve absolutamente nada, certo? Se quem pensa no suicídio pensa como acabou, pronto, já está. Não é acabou, mudou de plano, como dizia, e passamos para outro cenário. Eu agradeço a vossa presença aqui, penso que deixámos aqui muitos esclarecimentos importantes para o público e, enfim, para percebermos também uma outra forma de olhar para as coisas, e desejo aos três muitas felicidades. Obrigada por terem vindo. Um grande aplauso. Muito obrigada. Agora que terminámos este primeiro tema, mas ainda temos